Juízes capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que certa vez disse à sua mãe: com respeito aos 1.100 siclos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. A mãe lhe disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 1.100 siclos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu a devolvo a você. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 siclos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Na sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, Mica lhe disse. Seja o meu pai e sacerdote, e eu darei a você 10 siclos de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tem um levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os danitas enviaram 5 dos seus guerreiros mais valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estava perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? O que você procura aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. Então eles lhe pediram: consulte a Deus, para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, despreocupado, tranquilo e próspero, assim como os sidônios, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não se relacionavam com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, os seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir e tomar posse dela. Chegando lá, encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra.
Na viagem, armaram um acampamento perto de Quiriate Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local do oeste de Quiriate Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabiam que em uma dessas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram à porta. Os 5 homens que haviam espiado a terra entraram e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja o nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo e clã de Israel que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo os filhos, os animais e os seus bens na frente deles. Deram meia volta e partiram. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão é possível que alguns homens amargurados com a vida o ataquem, e você e sua família perderão a vida. Assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo Mica que eram fortes demais para ele, deu meia volta e regressou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Mataram todos à espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não se relacionavam com nenhum outro povo. A cidade ficava em um vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel, embora antes a cidade se chamasse Laís. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló.